Cadê o Júnior? Júnior, vem cá, Júnior. Acompanha a tua esposa aí. O filho é teu. É você que vai pagar a conta mesmo. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé nesse momento. Que você estendesse as suas mãos e abençoasse a vida, né, dessas duas famílias, né, esse casal. Estou cumprindo o que Deus pediu lá em Gênesis, que a gente o quê? Multiplicasse, né? Isso, né? Tem muita gente que está multiplicando constantemente, mas não está pregando o evangelho para os outros lá fora. Tem que fazer as duas coisas, hein? A gente tem que multiplicar, né, e fazer a igreja crescer do Senhor Jesus e pregar o evangelho também. Amém. Vamos orar pela vida desses casais. Pai, em nome de Jesus, neste momento nós oramos, Senhor, pela vida dessas famílias que estão aqui diante de Ti, Senhor. Por essas mulheres em especial, Deus Pai, que agora estão cumprindo, Senhor, Pai querido, aquilo que o Senhor ordenou à humanidade, a multiplicação, Pai. Em nome de Jesus, nós sabemos que a Tua bênção já está na multiplicação e que o Senhor já abençoou essas famílias, Senhor, trazendo alegria. Nós pedimos que eles possam, Senhor, neste momento, crescer ainda mais no amor, Deus Pai, para que amem estas crianças de maneira intensa. Que haja, Senhor, Pai, a direção do Espírito Santo para que eles possam continuar ensinando agora essas crianças nos caminhos do Senhor Jesus, Deus Pai. Nós abençoamos, Senhor, Pai, os médicos que vão, Senhor, realizar o parto dessas crianças, pedindo que eles sejam guiados pelas Tuas mãos, Senhor. Nós pedimos, Senhor, apesar da consequência do pecado ser o aumento da dor do parto, nós pedimos pela graça e misericórdia, Deus Pai, para que não haja dor neste momento, Deus Pai. Tu podes, Senhor, Pai querido, dar um momento, Senhor, de tranquilidade, que Tu possa escorrer segundo a Tua vontade neste quarto, Senhor, e que essas crianças, Senhor, venham encher de alegria a nossa igreja, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos toda a igreja, a vida dessas futuras crianças, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Obrigado. A gente teve a oportunidade de abençoar a irmã Danusa, né, fazendo um chá de bebê para ela, porque ela já está tentada com a gente. A irmã Gélia ela tem visitado a nossa igreja, né, e a gente não teve a oportunidade de fazer. Olha, mas isso não é desculpa. Se você depois quiser comprar um presentinho, né, e presentear ela lá e o bebê, você pode fazer isso, né? Vamos mostrar o amor de Cristo também fazendo isso. O presente é isso, é uma demonstração do nosso amor. Então você depois da igreja vai lá e leva um presentinho para ela também, amém? Isso. Aonde vai ser o quarto, irmã? Aonde vai ser o quarto? Qual hospital? No Claramás? Que bom. Então amanhã, né? Então a igreja esteja orando, né? Intercedendo para que ela tenha um bom momento. Vai ser na parte da manhã, não é isso? Glória a Deus. Então amanhã de manhã a igreja esteja orando, intercedendo. Qual é o nome da criança? Kimberly, né? Pela vida da Kimberly e pela vida da irmã Jeane, né? E pedindo que o Senhor possa, né, aumentar as energias aí também do pai, né? Para que ele possa trabalhar, porque vai aumentar a conta também, né? Agora, eu quando tive os meus, já estou com 9 anos, né? Eu lembro, né? Eu falei, gêmeos, falei, ai meu Deus, aí né, as fraldas não venciam, né? Aquelas caixas de fralda, aquilo, né? Você punha 3 caixas de fralda e a pouco já só tinha uma. Eu falei, não é possível. Aí eu comecei a fazer conta, era 25 centavos cada fralda, né? Naquela época, não sei não, mas... Eu falei assim, né? Cada mamada, né? Vai uma fralda, e no meu caso era 50 centavos cada mamada, né? Agora você está fazendo conta aí? Quanto que está agora? Já fez agora? Amém. Então, eu falava, eu preciso de oração também. Amém. Glória a Deus. Mas eu quero convidar você a abrir agora a tua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Mensagem, né, do livro de Filipenses, nós já iniciamos ela já há alguns meses, e Filipenses capítulo 4 eu iniciei na semana passada, e nós estamos agora ministrando a respeito do versículo 1 ao versículo 9, que é um bloco onde Paulo aqui traz uma mensagem a respeito da firmeza espiritual. E na semana passada eu dediquei, né, a maior parte do meu tempo falando a respeito disso, da
né, do primeiro princípio para que a gente cresça espiritualmente, que é sermos firmes no Senhor. Então eu falei bastante a respeito da firmeza no Senhor. Nós somos chamados a andarmos de maneira firme diante do Senhor. E a gente viu que hoje tem sido um dos grandes problemas de muitos crentes e de muitas igrejas, a falta de firmeza, a falta de estabilidade, né, a falta de alicerce na vida do crente. E isso é muito importante. Eu vou ler novamente do versículo 1 ao versículo 9, porque é o estudo que nós estamos fazendo, mas eu não acredito que eu vou chegar até o fim. Na verdade, eu acredito que no máximo até o versículo 4. Na semana passada eu não saí do 1, né? Dei uma pincelada no 2 e não saí do versículo 1. Mas a palavra diz assim: portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que a ajudes, porque trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Pai, mais uma vez diante de Ti, nós oramos, Senhor, agora clamando que o Teu Espírito Santo nos dê a direção, Senhor, para ministrarmos a Tua palavra, para que também venhamos a entender a Tua palavra e aprendermos com a Tua palavra, para que não só de ouvido, Senhor, vivamos a nossa vida cristã, mas da prática daquilo que ouvimos e aprendemos, Deus Pai. Dai-nos, Senhor, Pai querido, o espírito de contrição agora, Senhor, Pai querido, e que agora, neste momento, nós possamos crescer, nós possamos ser admoestados, nós possamos ser consolados, nós possamos ser edificados neste lugar, porque para isso a Tua palavra foi dada, Deus Pai. Que o Teu Espírito tenha liberdade de ministrar em nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, como eu estava dizendo, na semana que passou, a princípio nós estávamos falando a respeito do primeiro princípio para que haja um crescimento espiritual. Como eu disse, né, nos capítulos anteriores, Paulo ele desenvolve o tema da humildade, da unidade da igreja, com o propósito de fazer com que a igreja unida e humilde diante do Senhor possa crescer espiritualmente, possa ter uma vida de alegria, uma vida de abundância na presença do Senhor. E quando ele chega no capítulo 3, ele dá o exemplo pessoal, ele chama a gente a seguir o exemplo daqueles que estão seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E agora no capítulo 4, então, ele vai falar de alguns princípios importantes para que a gente possa, então, crescer de uma maneira espiritual, de uma maneira onde nós possamos nos amadurecer, sermos mais, vamos dizer assim, ser mais crente. Ou seja, a gente crescer de fé. A palavra de Deus fala do crescimento da fé. Eu lembro que na sexta-feira eu estava lá em Long Branch, eu estava ministrando lá a escola dominical na sexta-feira à noite, e em Long Branch a gente ministrando, eu falei um pouco de fé, e um irmão lembrou da passagem, né, do grão de mostarda, onde Jesus ele mostra para a gente que a nossa fé é como um grão de mostarda. E eu sei que normalmente quando a gente tem a oportunidade de ministrar e conversar com as pessoas, nós falamos dessa passagem, muitas vezes nós ouvimos e tem na nossa mente que a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda. E a passagem não diz isso. A passagem não diz que se a gente tiver a fé do tamanho do grão de mostarda. Ela diz se a nossa fé for como um grão de mostarda. Ou seja, então Jesus não estava fazendo uma afirmação de que a fé tem que ser
do tamanho de um grão de mostarda, mas uma comparação com o que a mostarda é. E eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, um grão de mostarda é um grãozinho muito pequenininho, né? Ele é bastante minúsculo, e lá eles tinham até uns chaveirinhos lá que no passado eles ganharam de um pastor, né, que era um potinho que lá dentro vinha um grãozinho de mostarda, e na verdade o pastor deu isso porque naquela época ensinou errado para eles a palavra de Deus, né? Porque falou, se a sua fé for como esse grão de mostarda, você vai poder falar para o monte mover, o monte vai mover. Eu falei, não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus estava dizendo com esta parábola é que nós, como crentes, nós iniciamos como um grão de mostarda, com uma pequena fé, uma fé necessária para que a gente receba a salvação de Jesus, que a gente possa dar o primeiro passo em direção a Jesus. Mas ele continua dizendo nessa parábola que esse grão de mostarda ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo até se tornar o quê? Uma hortaliça, porque mostarda não é uma árvore, mas ela é como uma couve, é como uma alface, né? Ela é uma hortaliça, mas ela, apesar de ser tão pequena no princípio, ela cresce ao tamanho de uma árvore. E Jesus cita que essa árvore, essa hortaliça, se torna tão grande como uma árvore que até os ninhos, né, podem ser feitos, os passarinhos podem fazer ninho sobre essa árvore. O que ele queria ensinar nessa passagem? Que o homem, ele começa numa medida de fé, ele começa numa medida espiritual pequena, como um grão de mostarda, mas no caminhar com Jesus agora ele precisa crescer como esta mostarda, que começou minúscula, pequenininha, talvez até insignificante no princípio, mas pode um dia abrigar o ninho dos pássaros. E ele diz que quando a nossa fé chegar a esse nível, então a gente vai poder até dizer assim para o monte, sai daí, vai para lá, e a palavra diz que o monte vai se mover. Alguém que já moveu o monte? Então sua fé não chegou. Então você ainda não amadureceu ao ponto que ele diz que nós somos capazes de amadurecer. E é isso que agora Paulo está desenvolvendo aqui nessa passagem de João 9. Que nós agora como crentes precisamos crescer, amadurecer, a nossa fé vai desenvolver. Aliás, eu acho que hoje eu não vou chegar em um dos pontos que é a fé, hoje aqui, talvez na próxima semana, mas eu quero ilustrar com essa parábola de Jesus que a nossa vida espiritual, assim como a nossa fé, aliás, as duas coisas vão andar de forma bastante paralela, o tamanho da minha fé vai mostrar a maturidade espiritual que eu tenho em Cristo Jesus. Então hoje, em relação a essa maturidade, eu preciso continuar crescendo, porque eu ainda não tive a capacidade de mover uma montanha. Então eu preciso, e eu acredito que você precisa, porque nenhum de nós ainda conseguiu mover uma montanha. Quem sabe um dia a gente vai ser capaz de fazer isso. E a palavra diz que nós podemos. E é por isso que no fim do capítulo 3 de Filipenses, se você voltar e olhar lá rapidinho, né, Paulo ele diz, na medida de fé que você já alcançou, nela permaneça. Continue nela, né? Ou seja, ele estava dizendo que não era para ficar andando para trás. Eu lembro que até eu preguei algumas semanas atrás, eu falei do caranguejo. Eu falei, tem gente que está igual o caranguejo, só voltando para trás, só andando para os lados, não está seguindo para frente. Paulo está dizendo, não, nessa que você chegou, permaneça, mas continue com os olhos no alvo, buscando mais, e é isso que ele está dizendo. Então, hoje eu vou entrar no segundo princípio, que é o princípio, né, ou seja, para que haja firmeza espiritual na nossa vida, é necessário que haja harmonia entre os irmãos. Versículo 2 e versículo 3. Eu também falei um pouco a respeito disso na última semana, mas eu quero repetir essa passagem com você. Aqui a palavra diz, rogo a Evódia e rogo a Sinti, que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajude, porque trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Nesse versículo aqui, a gente pode perceber claramente que estava havendo um problema entre as irmãs. Eu falei isso na semana passada. E aqui surgiu um conflito. E quando surge um conflito dentro da igreja, eu disse que o conflito precisa ser resolvido. E eu exemplifiquei aqui que muitas vezes a gente joga a sujeira para debaixo do tapete. Aquela pessoa que tem preguiça de recolher o lixo dentro de casa, você já viu, quando você começa a ensinar o seu filho a limpar a casa, é assim que ele faz. Esses dias eu pedi para as minhas crianças lá arrumar uma coisa, a Priscila foi trabalhar no sábado, e ela falou, vai ficar as crianças por sua conta, hora que eu já arrumei a casa. E eles estavam lá
né, com alguma bagunça lá, e eles comeram algumas coisas, deixaram ali no chão. A gente estava brincando com eles, e eles largaram. Falaram, agora a gente acabou de brincar, agora vocês vão recolher o lixo e vão jogar no lixo. Aí, né, o Samuel foi lá, pegou e jogou no lixo, né? A Ana Laura estava, né, muito ativa, tem sempre muita coisa para fazer, ela juntou, ela levantou a almofada, né? Debaixo da almofada. Aí eu olhei assim e falei, good job, guys, good job. Né? Aí né, a gente estava lá brincando, aí eu falei, agora vocês vão tomar banho, vamos fazer isso, né? A gente ia fazer uma outra, não comer, a gente ia comer, e aí eu falei, agora recolhe essas coisas aí. Falei, tira a almofada. Ela foi e sentou em cima. Eu falei, mas você vai ficar aí no chão agora? Não, tá bom aqui. Tá bom aqui. Que isso, mano? Você não é cachorro, vai ficar aqui no chão, né? Levanta, põe no sofá, põe a almofada lá, vem cá, me comprar um prato. E ela enrolou, não saiu ali. Aí eu fui para a cozinha. Quando eu fui para a cozinha, eu, né, virei para trás, né, para olhar alguma coisa, e eu virei e eu vi que ela levantou e ela catou aquele lixo que ela tinha escondido ali debaixo e já estava procurando um outro lugar para jogar o lixo. Eu falei, sem vergonha, você não jogou o lixo no lixo, né? Por isso que você queria sentar no chão, né? Estava escondendo. E é isso, se a gente começa a ter conflito no meio da igreja, se a gente não resolve os conflitos e a gente começa a jogar esses conflitos para debaixo do tapete, chega uma hora que aquilo começa a crescer e vai aparecer, ou alguém vai mexer naquela situação e aquilo vai vir à tona, e a gente vai ter que começar com aquele joguinho de esconde-esconde. Já viu que isso às vezes acontece no casamento? E é quando a gente tem confusão, às vezes, entre marido e mulher, porque um começa a fazer uma coisa, não conta com o outro. No começo, ele falou, não, uma coisa tranquila, inocente, aí vai, aí o negócio vai crescendo, aí junta mais outro, aí você vai escondendo, aí você chega numa hora e você fala assim, como é que eu faço? Não tem mais jeito. Né? Aí o outro começa a apertar, perguntar como é que é, mas eu queria ver, e aí não tem jeito. Se a gente viver empilhando coisa debaixo do tapete, chega uma hora que nós vamos ter que resolver um problema muito maior. E aquele pequeno problema que podia ter sido resolvido se torna um problema muito maior e acumulado com outros problemas. Eu lembro que aqui, há algum tempo atrás, eu disse, né, que problema é que nem coelho. Lembra quando eu falei isso? Que problema é que nem coelho. Um dia você tem um, no outro você tem 100. Né? Coelho multiplica rápido. Então, né, a gente tem que matar o coelho do dia. Né? Cada coelho no seu dia. A gente tem que cada dia resolver aquele coelho, o problema do dia, e não ficar lançando debaixo do tapete. É isso que Paulo está dizendo. Ele então vê diante dessa situação que isso estava gerando um problema na vida da igreja. Estava gerando um problema que causava desunidade, estava gerando um problema no meio da igreja onde já afetava a alegria da igreja. Você já teve um lugar onde você, por causa dos problemas que estão acontecendo, você começa a perder a alegria de estar lá? Ou numa igreja, ou num ambiente de família, ou num ambiente de trabalho. Você sabe do que eu estou dizendo. Quando as coisas estão confusas, quando os problemas não são resolvidos, quando as coisas começam a crescer e ser jogadas por debaixo do tapete, a alegria vai deixando de existir. O desejo de a gente estar naquele lugar começa a ser consumido. Aí a gente cai no que a gente chama de desânimo. A gente está desanimado. Quanta gente desanimada hoje a gente encontra nesse mundo? Porque, infelizmente, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo está sujo. Né? O maligno está empilhando a sujeira dele neste mundo. E nós somos afetados por essa sujeira do mundo. Não sei se você percebeu hoje aqui, mas as crianças, quando elas vieram com a armadura de Deus, né, eu gostei, as crianças pequenininhas fizeram a armadura completa. Né? Vocês viram que eles tinham um chinelinho? Né? Eles estavam com aquele chinelinho de papel ali, né, andando devagarinho, com cuidado. E aquele chinelo, lá em Efésios capítulo 6, fala do Evangelho, os calçados com a sandália do Evangelho. Né? E é interessante a gente lembrar que quando Jesus enviou os seus discípulos para pregar o Evangelho, quando ele juntou e enviou 2 a 2 os discípulos para pregar, uma das coisas que ele disse era para que eles calçassem as suas sandálias.
Ele diz, olha, não leva nada, né? Leva consigo somente, né, o seu bornal e calce as sandálias. Aquilo era uma palavra profética, uma palavra que tinha significado, porque o mundo é sujo, o mundo jaz no maligno. Então, você precisa estar calçado para que você não suje os seus pés. E o que calça a nossa vida para que a gente não se suje com as coisas do mundo é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho de Jesus que vai servir de base, que é aquilo que vai me separar da imundícia deste mundo. E é isso agora que Paulo está clamando, para que surja na igreja. Ele vai e escreve uma carta falando que essa igreja precisa se unir, que essa igreja precisa desenvolver alegria, porque exatamente o oposto estava acontecendo, por causa de um conflito entre duas irmãs. Duas irmãs que provavelmente eram pessoas bastante importantes na vida da igreja, porque até o nome dela é citado aqui, foi o que eu falei na semana passada. É interessante que aqui, né, eles não tiveram aquele cuidado, não vamos falar quem foi, só vou contar qual é o problema. Não, ele fez exatamente o contrário, ele não contou qual era o problema, ele contou o nome de quem estava causando o problema. E aí ele chama pessoas para ajudar aqui. E é interessante que quem ele chamou para ajudar, ele não deu o nome. Algumas Bíblias e algumas versões, né, a palavra que aqui está verdadeiro companheiro, se você olhar nesse versículo, na nossa Bíblia está assim, verdadeiro companheiro, né, a nossa Bíblia em português está bem traduzido, porque em algumas Bíblias em inglês ou em outras línguas, essa palavra companheiro é uma palavra diferente no grego, e alguns autores tomaram que esse era o nome da pessoa. Mas aí não faz sentido quando tem o adjetivo verdadeiro junto. Então essa palavra significa companheiro, né? Aquele que é companheiro. Então ele diz, olha, você que é meu verdadeiro companheiro, ajude agora essas mulheres a resolver o problema. Então o que Paulo estava dizendo ali? Que é importante que a igreja se envolva nos problemas da igreja e a gente ajude um ao outro a crescer, porque problema vai surgir mesmo. Problema nós vamos ter. Não tem jeito. Eu vou causar problema para você, você vai causar problema para mim, mas nós temos um Espírito que nos une num corpo único. E com Jesus nós vamos poder nos ajudar uns aos outros e resolver os nossos problemas. E é por isso que na comunhão do corpo a igreja cresce. E eu não estou falando de número de pessoas, está falando do crescimento espiritual, está falando da solidificação. Isso está lá em Efésios capítulo 4, quando a palavra de Deus, Jesus, ele dá os dons dele, e ele chama ali pastores, para que os pastores façam o quê? Que eles possam desenvolver a igreja, para que a igreja se edifique, ela cresça. Isso é importantíssimo, então a gente precisa lidar com essa situação. Por quê? Porque quando a gente está num ambiente onde a gente é amado, quando a gente está num ambiente onde a gente se sente querido, não é muito mais fácil a gente funcionar? Não existe muito mais alegria, não é muito mais fácil eu lidar com as pessoas, né? Quando você entra num lugar onde você se sente amado, você vive de uma maneira diferente, você vibra de uma maneira diferente, você participa de uma maneira diferente. A sua vida é outra, você sabe disso, né? Você talvez não seja amigo de todas as pessoas que você conhece, mas existem alguns amigos que são particulares, que você sente o amor desses amigos por você. Então quando essa pessoa te convida para ir lá jantar na casa dela, ou participar de um aniversário, ou fazer alguma coisa junto, você pode até às vezes tá cansado demais, ou ter tido um outro plano, um outro pensamento, mas por causa do amor que você sente naquele ambiente, você fala assim, não, mas é bom, lógico, não, eu ia fazer isso, mas eu cancelo e amanhã eu estou contigo. Por quê? Porque eu gosto de estar com você, eu amo estar com você, eu sinto o teu amor. Então aqui Paulo está desenvolvendo essa mensagem e ele fala que essa igreja precisa resolver esse problema, porque se ela não resolver esse problema, o problema vai crescer. Porque também é exatamente o oposto. Quando eu estou num ambiente onde eu não me sinto amado, fica difícil conviver. Não é verdade? Quando você está, né, esposa, marido, né, quando você começa a sentir que não está vindo amor do lado oposto, começa a ficar difícil o casamento, começa a ficar difícil o relacionamento. E por isso que é bom a gente comunicar um com o outro, porque a gente vai fazer isso. Você acha que eu sou perfeito? Não, minha esposa teve que um dia me sentar e falar assim, não estou me sentindo amado. E eu tenho que coçar a cabeça e falar, o que eu estou fazendo? O que é que eu tenho que fazer?
Como é que eu vou fazer ela se sentir amada? E às vezes a gente acha que é uma coisa, faz outra, faz outra, um dia ela volta. Estou me sentindo menos amada ainda. Não é assim? É difícil viver no meio onde não há o amor, onde nós não sentimos a harmonia, onde nós não sentimos, porque aonde não há harmonia não é possível haver estabilidade, não é possível haver firmeza. É por isso que Paulo agora ele entra nesse capítulo onde ele fala, né, estais firmes no Senhor, ou seja, em primeiro lugar a firmeza vem do Senhor, mas em segundo lugar a firmeza ela também está ligada à harmonia. Se não há harmonia, dificilmente nós vamos ter estabilidade, dificilmente nós vamos ter firmeza. Então eu preciso desenvolver a harmonia no meu convívio, no meio da minha igreja, no meio da minha família, para que eu possa permanecer firme. Quando um homem que provê para o seu lar, ele não se sente amado pelos seus filhos, não se sente amado pela sua esposa, ele começa a ratear, ele começa a andar para trás, ele já não tem mais ânimo, força, desejo, ele já não consegue mais continuar cumprindo o papel dele. Quantas vezes a gente, como conselheiro, vê casais que estão nessa situação, que o homem ele perde completamente, não estou falando só, agora estou falando do homem, mas tem mulher também que tem sustentado a sua casa, tem trabalhado, e hoje, né, os dois lados, né, quando um oposto para o outro não sente amada, aquela pessoa ela começa a perder o desejo de lutar, de continuar, ela perde a estabilidade, ela perde a firmeza, e assim muitos casamentos têm terminado, muitos casamentos têm acabado, muitos divórcios têm acontecido. O problema não era o dinheiro, o problema foi a falta de harmonia, a harmonia que traz a estabilidade. Coisa boa é para aquele que trabalha fora, quando um filho, ou quando a esposa, ou quando o marido reconhece o que o outro faz. Não é verdade? Fala a verdade. Você não gosta quando o seu filho ele chega para você depois que você fez alguma coisa para ele e fala, pai, eu sou muito grato pelo que o senhor está fazendo. Não enche o nosso coração, não enche a gente de desejo de continuar lutando. E aí às vezes você está naquela semana e você fala assim, ai meu Deus, vontade de chutar um balde, eu quero largar tudo e ir para outro lugar, e se eu pudesse. E aí a pessoa vem e mostra gratidão e vê a sua dor e o seu sacrifício para ajudar. Você fala assim, não posso, vou continuar, vou lutar, porque a harmonia traz estabilidade, traz firmeza. Isso é importante acontecer no convívio da igreja. Uma igreja que vai fazer a diferença na sua comunidade é uma igreja que vive em harmonia, que vive em prática o amor de Deus. É uma igreja que está firme. Uma igreja que está firme, ela convence o mundo. Ela é testemunho de Jesus para o mundo. Mas uma igreja que está desestabilizada, uma igreja que não tem firmeza, é uma igreja que se torna mau testemunho, vergonha. Uma família que está desestabilizada se torna vergonha, mau testemunho. Um homem que está mal estabilizado se torna vergonha, mau exemplo para os seus filhos. Olha, meu pai, né, ele não conhece o Senhor Jesus ainda. Nós temos apresentado. Eu acredito que o Senhor está trabalhando na vida dele. Né? O Senhor é que sabe. Amém. Quando é que ele vai fazer a obra. Mas uma das qualidades que o meu pai marcou em mim foi a sua firmeza. Meu pai viveu várias situações, e por culpa dele mesmo, né, da maneira dele ser, pelo pecado na vida dele, e ele viveu por várias situações onde ele teve a oportunidade de desistir. Né, e ele me contou, né, vez eu já era adolescente, ele me contou quando chegou uma época que ele divorciou da minha mãe, eles se separaram, né, a gente foi viver em lugares bastante distantes. Ele falou que para ele aquilo foi muito difícil e ele pensou em suicídio. Ele chegou até a pegar uma arma e colocar, né, a arma na cabeça, mas ele não deu cabo, não teve fim. E ele falou assim, não foi por falta de coragem, eu comecei a pensar no que eu perderia,
né, que eu devia continuar lutando. E foi exatamente quando ele tomou a decisão, porque ele morava no norte do Brasil, a gente estava morando no sul do Brasil, o Brasil é grande. Naquele dia ele não tinha mais trabalho, ele, né, a vida dele estava em caos naquela época. Ele falou, né, ele tomou uma decisão, ele pegou aquela arma, levou aquela arma que ele tinha, vendeu aquela arma e falou, com o dinheiro dessa arma que eu vou comprar passagem para mim ir para perto dos meus filhos. E foi o que ele fez. Ele falou que ele não conseguiu dinheiro para comprar a passagem inteira, então ele foi ele comprou uma passagem que um ônibus levava numa parada, tinha em Belém do Pará, na região lá do Pará, uma estrada que vinha muito transporte, empresa de transporte. E ele falou, eu fui para lá para pedir uma carona. E ele falou, eu podia ir até aquele lugar, dali eu tinha que ser uma carona. Aí ele falou que um cegonheiro estava levando uns carros velhos, né, para Minas, e ele parou e ele falou, se você quiser você pode ir dentro de um carro aí. Né? E ele viajou 5 dias tentado num Fusca velho, né, que estava indo, né, em cima de um caminhão, para ele voltar. Né? E ali ele voltou, ele foi estar perto da família e ele tomou outro rumo na vida dele. Por quê? E uma das coisas, não só essa situação, mas várias outras situações onde eu vi que ele me ensinou como homem, é que isso, ele falou, eu como pai, como homem, eu tenho que ter firmeza, porque eu tenho uma família, eu tenho uma responsabilidade diante daqueles filhos que eu coloquei no mundo. E ele falou, e eu pensei em desistir. E o Senhor não podia, como pai e criador, desistir da criação? Quantas vezes o Senhor teve diante da sua criação e a criação se voltando totalmente contra ele e por causa do clamor de um homem, muitas vezes, Deus diz, vamos mudar essa história. Porque o nosso Deus é um Deus firme. E muitas vezes Ele até permite que nós passamos por essa dificuldade toda para que a gente comece a se levantar e se voltar por aquele que estabelece. Por isso que Paulo inicia no capítulo 1 dizendo, sede firmes no Senhor. Mas a harmonia é algo importante. A gente tem que desenvolver essa harmonia, esse ligamento para que a gente possa crescer. É como um tecido, né? Não sei se você já teve a oportunidade, né, de fazer crochê, de costurar, ou de fazer tecido, né, trabalhar em tear. Eu gostava muito de trabalhar com tear e eu tinha um na minha casa, fazia por hobby, fazia o caminho de mesa com a minha mãe, com a minha avó, né? Quando era menina, eu gostava de fazer, e eu achava interessante, porque você pegava uma linha daquela, se você esticasse demais, você arrebentava ela, mas depois que ela estava tecida, trançada com várias outras linhas, você podia puxar, você podia até colocar uma coisa pesada ali em cima, né? E eu lembro que uma vez eu fiz uma rede para me deitar lá no meu quarto, né? Fiz um buracão lá na parede desse tamanho, para poder colocar um prego desse tamanho. Minha mãe quase me matou, mas a rede ficou lá. E eu tecia a rede, tecia aquela rede, deitava naquela rede. Mas se eu esticar somente um fio, deitar sobre aquele fio ia se partir. Mas é isso. A igreja do Senhor Jesus é esse tecido que o Senhor está tecendo no nosso meio. E a gente precisa provocar essa harmonia para que a gente possa ter firmeza, porque vai vir a hora difícil, vai vir o dia mau. A palavra dela, ela diz isso com clareza. Vai chegar isso na nossa vida. E se a gente tiver tecido, se a gente estiver bem ligado, se a gente estiver armado com a armadura, como as crianças aqui vieram vestidas, nós vamos poder resistir à investida do inimigo, nós vamos poder resistir às intempéries do mundo, nós vamos poder resistir às dificuldades, nós vamos estar fortes, firmes no Senhor. Resolve o problema que você tem. Se você está hoje com um problema com a sua esposa, leva ela para almoçar, adoça a boca dela, compra uma florzinha. A minha fala assim, compra flor não, compra um sapato. Não conhece a mulher que tem, né? Enquanto ela calça os sapatos, fala, tem uma coisa que eu quero te contar. Um problema que eu estou precisando resolver. Tenho certeza que vai ficar mais fácil resolver se ela estiver calçando aquele sapato. Não é verdade? Dois coelhos na cajadada. Talvez o problema todo é porque você faz tempo que você não dá um presente para ela. Pastor,
Leva uma loja cara do MC. Não, meu irmão, tem que ser Michael Pó. É o Michael Pó. Não pouca coisa não. O MC resolve o problema não, causa outra, irmão. Você causa outra. Mas essa situação da harmonia ela é tão importante para Deus que Ele constantemente fala disso na palavra de Deus. Volta aí no livro de Filipenses, onde nós estamos. Volta lá no capítulo 1. Vamos fazer uma pequena recapitulação do que a gente já viu aqui. 1,27. Olha o 1,27 que ele diz. Somente portai-vos de um modo digno do Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma pela fé no Evangelho. Vai no capítulo 2 agora, versículo 2 e 3. Olha o que ele diz. Completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando as mesmas coisas. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo. Nós já vimos tudo isso. Olha o versículo 14 do capítulo 2. Fazei todas as coisas sem e nem contendas. Isso é tão importante para Deus que Ele diz que quando a gente está em desarmonia, tem coisa que a gente nem deve fazer no meio da igreja. Ele diz que quando a gente está em desarmonia no nosso lar, as nossas orações não são ouvidas. Ele diz que quando a gente tem problema com o nosso irmão, a gente não deve participar da ceia. Ou seja, isso é importante para Deus, isso tem valor para Deus. Então nós precisamos desenvolver harmonia na nossa vida, desenvolver harmonia no meio da igreja. Você precisa ser um pacificador. Hoje, não leva desaforo para casa. Tem muita gente que não leva desaforo para casa. Mas essas são as pessoas que vivem no mundo, com a mentalidade do mundo, que não conheceram Jesus. Porque Jesus levou todos os desafios para casa. Aliás, não para casa, ele levou para a cruz, se entregou nas mãos do Pai. Aleluia. E é para lá que eu e você, como imitador de Cristo, temos que levar o desafio. Quando alguém falar de uma forma diferente com você, te tratar mal, dizer desaforo para você, não devolve não, leva para a cruz. Aleluia. Uma mensagem onde eu prego que nós devemos construir um altar com as pedras que as pessoas lançam sobre nós. E nós vamos ser apedrejados quando nós cremos no Evangelho de Jesus. Quando nós pregamos a mensagem do Evangelho, nós seremos perseguidos, nós seremos apedrejados. Tem muita gente pegando a pedrada que levou e lançando de volta. Meu querido, você não percebe a oportunidade que há na situação se as pessoas começarem a lançar pedras sobre a sua vida, essas pessoas estão te dando aquilo que é necessário para que você possa construir um altar para Deus. Recolhe essas pedras e começa a juntar. E a hora que esse altar estiver pronto, você coloca ali a sua vida e fala: Senhor, recebe como sacrifício no teu nome. Não, o irmão falou torto comigo, também falei, respondi para ele à altura. Desenvolve a harmonia, seja pacificador. Aí, pastor, o diácono de fora ali estava meio alterado, e mandou entrar, eu fiquei bravo e... Provoque a harmonia, não a desarmonia. Temos que ser pacificadores. Nós temos que mostrar a paz, como ele diz nessa passagem, que excede todo entendimento. Ela é viva dentro de nós. Por isso que Jesus diz: os meus discípulos são aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. A palavra diz que nós recebemos a paz que excede todo o entendimento. Essa paz precisa ser vivida, praticada. Ela tem que ir além daquilo que nós entendemos, além daquilo que o mundo age. Hoje o irmão Wagner, na escola dominical, ele falou: houve um tempo em que era olho por olho e dente por dente.
Hoje nós vivemos um tempo que é olhos, dentes, mãos, pés, cabeça, tudo entregue como sacrifício nas mãos de Jesus. Será que a gente pode começar a construir um altar para o Senhor com aquilo que as pessoas têm feito? Eu tenho certeza que vai exalar um cheiro maravilhoso nas narinas do Senhor Jesus. Entrega isso nas mãos dele. Ele é a nossa herança. Ele é o nosso vingador. Ele é aquele que vai fazer justiça. Não é. Mas tem um outro princípio agora que no próximo versículo, versículo 4, ele vai desenvolver. Agora conseguiu de avançar 3 versículos, né? E no versículo 4, a palavra diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Aqui você pode substituir por alegrai-vos. É a mesma palavra, regozijai, alegrai. No nosso vocabulário a gente não usa essa palavra e até enrola a nossa língua quando a gente fala. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Olha, isso é algo tão importante na vida de um crente aqui, que Paulo ele repete na mesma frase 2 vezes, e ele usa esse verbo não de uma maneira incomum, ele usa aqui num tempo imperativo. Ele está dando uma ordem, ele está dizendo como se fosse uma ordem para a gente, né? Alegrai-vos, ou seja, isso é o que o crente precisa viver. A alegria não é uma opção na minha vida, a alegria não depende de alguma circunstância, a alegria é um mandamento de Deus para mim que creio no Senhor Jesus. A alegria é uma ordem, é algo imperativo para a minha vida. Por que ele diz assim? Aí você vai dizer, mas pastor, mas como é que eu vou ter alegria? O senhor não sabe como é que o negócio está lá em casa, você não tem ideia da tribulação que eu estou passando lá no trabalho, com aquele tribulado do meu patrão, né? Ou aquele tribulado do meu empregado, né? Porque a gente tem tribulação em todo lugar a gente vai achar um atribulado, porque o mundo está em tribulação, o mundo jaz no maligno, então vai ter sempre alguém tentando tirar a nossa paz, vai ter sempre alguém tentando roubar a nossa paz. O inimigo não vai descansar e vai falar, não, vou deixar a vida desse menino quietinho agora, ele está tão bonzinho, né? Ele orou, ele jejuou essa semana, deixa ele aí quietinho. Não, o inimigo não para, ele continua a guerra dele, ele continua a luta dele, e nós vamos constantemente vivermos dificuldade, circunstâncias que vão tentar roubar a nossa paz. Mas o que Paulo está dizendo aqui para a gente, para que a gente permaneça firme, é que essa alegria, ela tem que ser também uma alegria permanente, uma alegria que não está ligada às circunstâncias, mas à minha atitude. Porque se depender da minha circunstância, constantemente eu vou estar triste. Tem dia que eu vou estar alegre, tem dia que acontece uma coisa boa. Olha que beleza, né? Hoje nós enchemos essa caixa aqui e as irmãs realmente estão distribuindo, né? A irmã Jane foi e distribuiu, né? A irmã Linda também foi com o irmão Álvaro distribuir algumas coisas, Lourenço distribuir alguns alimentos essa semana. Eu tenho certeza que quem recebeu esses alimentos recebeu com muita alegria, viveu um momento de alegria naquele momento, porque aquela circunstância ali, né, trouxe uma certa alegria naquele momento. Mas a pessoa que recebeu isso estava vivendo um momento difícil, onde não tinha nem o alimento, nem o dinheiro para comprar o alimento. Por isso que ela recebeu essa doação da igreja. Então, a circunstância anterior era uma circunstância que podia causar tristeza na vida dessa pessoa. Mas se essa pessoa conhece o Jesus, ela tem firmeza com Jesus, a alegria dela não dependia dela receber uma cesta ou dela não ter a cesta. A alegria dela estava também no Senhor. E é isso que ele está dizendo. Por quê? Porque tem dia que vai faltar, tem dia que nós vamos ter abundância, tem dia que nós vamos ter lutas, tem dia que nós vamos ter vitórias. E se eu viver, né, conforme as circunstâncias, eu vou viver sempre em altos e baixos. Você conhece alguém assim? Não precisa apontar o dedo assim. Conhece alguém assim que está assim, na hora está tudo bem, na hora está bem, na hora está bom. Se dependesse das circunstâncias,
nós vamos viver essa gangorra o resto da nossa vida, porque assim é a vida. Há momentos de alegria e há momentos de tristeza. Mas aqui Paulo, ele está dando uma ordem, ele está fazendo uma afirmação, e ele está dizendo, não se torne vítima de si mesmo, não se torne vítima das suas circunstâncias. Alegrai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor. É uma questão de posição, de entendimento, ou seja, para que eu seja firme espiritualmente, para que eu ande com estabilidade no Senhor, eu tenho que também me alegrar no Senhor, porque o Senhor nunca me decepciona. Tem gente que diz, pastor, mas você não se alegra com seus filhos, você não se alegra com a sua esposa, não se alegra com seus amigos, não se alegra com os irmãos da tua igreja? Eu falei, me alegro com eles também, mas também me entristeço, porque o homem é inconstante. O homem, ele um dia te ama, no outro ele te odeia. Um dia ele te faz uma atitude de caridade, no outro ele te apunhala pelas costas. Alguém aqui já foi decepcionado por alguém? Ninguém. Isso não acontece. Então, se a minha alegria estivesse no homem, então um dia eu ia estar bem, o outro dia eu ia estar mal. Agora, graças a Deus, porque o Senhor, Ele é fiel. E Ele nunca vai nos apunhalar pelas costas. Ele é o único que nunca vai nos decepcionar. Então é por isso que Paulo agora dá uma ordem àqueles que creem no nome do Senhor. Alegrai-vos no Senhor, porque Deus é fiel, Deus é justo, Deus é imutável, Ele não muda, Ele é o mesmo sempre. Nele nós podemos ter alegria. Pastor, mas eu me alegro também no sucesso. É verdade. Você já descobriu que o sucesso vem e vai? Você já viveu um sucesso e daí a pouco passou? Eu acho que todos nós já vivemos. Ou aqui, isso aqui também, acho que também não acontece aqui também, não é verdade? Né? Aqui nunca ninguém foi bem sucedido num tempo ou em alguma coisa e depois foi mal sucedido em outra. Eu sei que você não viveu isso aqui. Mas tem gente aí fora que vive assim. E se a sua alegria está em adquirir o sucesso, você também vai ser uma pessoa infeliz. Porque um dia você está aqui, no outro você está aqui. Um dia você fica alegre com o sucesso, mas no outro, onde você não for bem sucedido, a sua alegria vai embora. E é por isso que ele diz, sede firmes no Senhor. E olha que interessante. Muita gente que vive nessa gangorra são exatamente aquelas pessoas, né? Você vai poder identificar o que eu estou falando aqui. Talvez você já fez isso. Eu já fiz isso. Quando a gente começa a depender das circunstâncias para que a gente possa estar bem, firme no Senhor, e não do Senhor, mas nas circunstâncias, a gente começa a ser aquele crente que fica correndo atrás, né? Atrás de mais um